Olá, Shalom. Boa noite a todos vocês que vão entrar agora nesta live para acompanhar mais um estudo da nossa série. Olá, Esther. Esther foi a nossa primeira hoje, hein, Esther? Você ia chegar aqui, hein? Entrou e entrou rápido. Vou tomar aqui um pouquinho de água. A Zimmer também entrou. O Felipe. Ô, Felipe, meu cunhado acabou de entrar. Meu cunhado acabou de entrar agora. Aí a Zimmer também entrou. A Karina. Todo mundo de olho na minha caneca, né? Eu sei, calma que a gente vai ver se consegue umas canecas para fazer alguma brincadeira aqui no nosso grupo. Ô Zimir, Shalom, tudo bom? Vamos lá, vamos notificar aí o povo aí, quem ainda não chegou, quem já chegou. Vamos esperar que tem mais gente chegando aqui. Enquanto isso eu vou ajustar só um pouquinho essa câmera aqui, que ela me dá um ângulo melhor. Tá bom? Só tirar um, né? Só ajustando um pouquinho a câmera aqui, pessoal, só para acabar com alguns probleminhas. Eu vou botar o meu fone para facilitar poder ouvir, aliás, eu poder falar com você melhor com a captação do fone. Tá bom? Shalom a todos que já entraram, aqueles que estão aqui, aqueles que ainda virão. Vamos dar continuidade a mais uma ministração, a mais uma ministração dessa série. Ó, o Saulo acabou de entrar, a esposa dele também. Não foi a esposa dele, eu confundi. Foi outra pessoa que entrou, que passou tão rápido aqui. Shalom, Saulo, tudo bom? Foi a Michele que entrou. Shalom, Michele, boa noite para você. Vamos que vamos em mais um detox teológico hoje, mais uma ministração dessa série. Eu tenho certeza que essa hoje vai te surpreender. Essa vai te surpreender. Então, vamos lá aproveitar. A Jaís acabou de entrar também. Vamos notificar aí o pessoal, mandar mensagem para os grupos de vocês de WhatsApp, grupo do Instagram, do Telegram de vocês, quem tiver. Notificar seus contatos aí no próprio Instagram mesmo e convidar o pessoal para vir para cá. Quando a gente chegar aqui, pelo menos umas 15 pessoas, a gente vai dar início à nossa ministração. Enquanto isso, a gente fica aqui batendo um papo, conversando. Tá todo mundo aí batendo um papo, dizendo que a Esté está em todas. Ó, a Gia acabou de entrar também. O povo de Brasília tá invadindo aí a live, hein? Ó, entrou o Eduardo também, acabou de entrar aqui. Vamos lá então. Ah, gente, dá um aviso muito importante para vocês. Eu vou fixar o meu telefone aí para vocês quiserem fazer parte do nosso grupo lá no Instagram, para a gente poder estar informando a vocês. Ô Lígia, tudo bom? Shalom para você. Laila Tov a todos. Laila Tov é boa noite em hebraico. A gente vai usar muitas expressões em hebraico aqui, então é bom a gente já ficar ligadinho, que eu vou usar algumas expressões hoje, inclusive sobre a ministração de hoje. Eu vou ler o texto especificamente em hebraico para vocês e eu vou explicar o que esse texto significa quando Jesus quis falar, quando Jesus falou, na verdade, falou não só em hebraico, Jesus leu, né? Falou em aramaico e tem toda a interpretação dele no contexto hebraico, porque as escrituras foram não só faladas em aramaico ou em grego, mas a mente que estava por trás do pensamento da escritura era a mente judaica. Então, por isso é importante compreender esses aspectos da literatura judaica para a gente poder compreender os textos bíblicos de maneira mais correta. Tá bom? Então, vamos lá, vamos divulgar aí, avisando as pessoas. Vamos chegar já já, daqui a pouco a gente vai começar. Quando nós estivermos com as 15 pessoas aqui, a gente começa, porque a gente ainda está no tempo ainda, certinho, tá bom? Eu queria falar uma coisa para vocês. Como nós já começamos uma turma do Seminário A Religião de Jesus, já foi ministrado, já encerramos a primeira turma, o módulo 1. Vai começar o módulo 2 em novembro. A Karina, eu acho que vai me ajudar aí, vai colocar as datas aí para o pessoal depois, porque eu me perdi, porque a data mudou agora, então eu me perdi também. Então, a turma do módulo 2 vai abrir em novembro.
E aqueles que não fizeram o módulo 1 e ainda tiveram interesse de fazer, manda mensagem lá para a Karina, que a Karina vai dar algumas informações para você sobre essas questões dos seminários, inclusive sobre nós estamos com um projeto de fazer uma escola especificamente voltada para as questões escatológicas, e isso um pouco mais para frente. Eu tenho certeza que vai bombar aí, vocês vão ter muita curiosidade. Inclusive eu vou abordar alguns assuntinhos, dar umas pinceladazinhas em algumas coisas, tá bom? Para vocês hoje, só para adoçar um pouquinho a boca de vocês. E vocês vão, pelo menos um pouco, já ficar atentos sobre o que nós vamos falar, tá bom? Então é o seguinte, você procura a Karine, manda mensagem para ela no WhatsApp aí, ou entra lá no grupo do Telegram, tem o contato dela, tem o nosso contato lá, manda mensagem por lá, interaja também por lá para saber as informações, tá bom? E sabendo das informações a gente dá prosseguimento, reencaminha a informação de novo para você, manda as informações especificamente em relação aos seminários. Hoje é café ou é água? Hoje são as duas coisas. Apesar que o café não vai funcionar muito bem, né? Porque mesmo tomando café, eu tenho um tempo limitado aqui, então não tem jeito. Vai ter que ser um pouquinho do café e um pouquinho da água também. Tá bom? Então vamos lá? Já falamos demais? Ok? Todo mundo preparado? Agora, a primeira coisa que você tem que fazer, a turma que fez o seminário aí, o módulo 1, tira o óculos. A foto do Saulo já é uma foto de óculos. Tira o óculos e se prepare, tá bom? Certo? Vamos lá? Abra sua Bíblia em Mateus. Vamos lá? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Tá bom? Abra aí, Mateus capítulo 11. E nós vamos conversar sobre um assunto muito legal hoje. Muito legal mesmo. Sobre uma oração que Jesus ensinou os seus discípulos a fazerem. Vamos lá, quando todo mundo conseguir abrir, em Mateus capítulo 11, dá um sinalzinho, dá um ok aí, que hoje nós temos coisas para poder falar, então nós temos que não correr, mas sermos precisos e assertivos, acima de tudo. Vamos lá? Todo mundo conseguiu? Ok? Quero primeiro começar a contar uma história para vocês. Ontem nós falamos um pouco sobre Mateus capítulo 5, correto? Se você está com a sua Bíblia aí, você vai voltar lá um pouquinho em Mateus capítulo 5. Tá bom? Lá um pouquinho. Lá, volta só um pouquinho lá no capítulo 5 de Mateus. Mateus 11 não, Mateus 6, gente. Desculpa, Mateus 6, versículo 11. Tá? É Mateus 6, 11. Volta um pouquinho lá no capítulo 5 de Mateus, bem no início. Tá bom? Eu vou começar a leitura aqui. Mateus capítulo 5. Depois nós vamos para Mateus capítulo 6, versículo 11. E vendo Jesus a multidão, subiu ao monte e tendo-se aproximado deles, de seus discípulos, abrindo a sua boca, lhes ensinava, dizendo: bem-aventurado. Oi, Cleusa, tudo bom? Bem-aventurado, ou seja, a palavra esser. A palavra esser no sentido de dar a entender de que aquela pessoa que tinha esse esser tinha a verdadeira felicidade. Então, todo o discurso de Jesus em Mateus capítulo 5, principalmente sobre o que nós conhecemos como o Sermão da Montanha, o Sermão da Montanha é conhecido como, dentro do contexto bíblico, um grande compêndio da ética de Jesus e do ministério de Jesus. Então, nós temos que entender o seguinte. Abra lá em Mateus capítulo 6 agora, que nós vamos dar início ao texto propriamente dito que nós vamos entender. Tá bom? Vamos lá, abra lá. Vamos lá, abriu Mateus capítulo 6. Vamos lá. Muito bem. Diz assim o texto: dai-nos hoje o pão para as nossas necessidades. Ou na sua versão aí está dizendo:
o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Correto? Ou em outras versões, o pão nosso diário nos dê. Tem várias versões de Bíblia que vão falar acerca do mesmo assunto. Muito bem. Eu quero falar hoje, nessa segunda live sobre esse detox teológico, sobre um ponto muito específico, que é sobre o pão do amanhã. Isso mesmo. Vai ter esse tema, o chamado pão do amanhã. Por que o pão do amanhã? Todos nós, quando lemos o texto bíblico, nós temos a ideia de uma mensagem, e essa mensagem, ela tem um aspecto sempre da necessidade das pessoas que ouviam a Jesus por causa de todo um contexto. E esse contexto, ele é muito importante a gente entender e compreender, porque toda a estrutura religiosa, por exemplo, daquele período, naquele primeiro século especificamente, passava por um período muito importante de transição. O período é esse o seguinte: o Império Grego havia sido destruído, os romanos passaram por um processo de transição, os romanos ajudaram até mesmo os judeus a se verem livres do Império Grego, e aí então subjugaram os judeus novamente. Bem, toda a estrutura, todo o povo, toda a religião judaica estava passando por esse período de transformação, desde a saída do cativeiro babilônico. Mas bem, tendo saído de lá, todas essas transformações que vieram ocorrendo dentro da cultura, dentro do povo judeu, isso afetou especificamente a sua percepção até mesmo das escrituras, porque foram 70 anos de cativeiro que o povo passou e o povo perdeu todo o contexto, toda a liturgia, todo o conhecimento da própria língua, né? O povo perdeu. Tanto que foi possível, né, a necessidade de ter um projeto de restauração muito bem delineado, muito bem traçado por Esdras e Neemias, e isso quem fez o módulo 1 do Seminário Religião de Jesus, por exemplo, ouviu um pouco sobre isso, sobre esse processo de restauração que aconteceu naquele período até chegar nos dias de Jesus. O povo de Israel naquele período, o povo judeu naquele período ao qual Jesus pregava, por exemplo, muitos judeus estavam aderindo ao estilo de vida helênico. Era uma vida de um estilo de pobreza muito grande. Apesar de que alguns viviam as suas vidas no campo, trabalhando, cuidando, não tinha necessariamente falta de comida, mas quem vivia nas grandes cidades, por exemplo, ou eram ricos, envolvidos com toda a liturgia do culto, os saduceus, alguns fariseus, alguns religiosos, que eram homens ricos, alguns associados aos romanos e tudo, e os demais eram pessoas pobres que viviam na periferia, à margem disso. Tendo vivido, ou estando vivendo à margem disso, essas pessoas eram tomadas de um estilo de pobreza muito grande, viviam em condições difíceis. E os demais judeus também compartilhavam de uma vida simples. Não era uma vida abastada, nem uma vida com uma condição muito boa. Esse era o quadro social ao qual Jesus estava inserido e pregando a sua mensagem. Então Jesus chega nesse contexto. Então, como pregar uma mensagem de quão felizes vocês são, se for um contexto de extrema pobreza como essa, de extrema dificuldade e de extrema expectativa, porque havia uma expectativa de que naquele período, necessariamente, o Messias viria por causa das profecias de Daniel. Mas como se conectar a essa realidade? Como fazer com que a mente daquelas pessoas que ouviam a Jesus se desconectasse de toda aquela estrutura religiosa, de toda aquela estrutura pragmática, de toda aquela estrutura que oprimia as pessoas dentro de um dogma humano e não necessariamente da lei, da mensagem pura e simplesmente da lei de Deus? Como que isso chegou? Como que isso chegou aos ouvidos das pessoas e como que elas entenderam isso? Como que Jesus conseguiu penetrar, né, na mente das pessoas a tal ponto de desconectá-las daquela realidade dura e trazer e libertar as pessoas daquela expectativa opressora dos dogmas humanos e trazerem eles ao entendimento correto. O entendimento correto, porque todo judeu que ouvia Jesus lembrava da palavra do profeta Abacuque, que dizia o seguinte, em Abacuque 2,4, e o meu justo viverá pela fé. Todo mundo já ouviu essa palavra e ela é repetida em Hebreus 10:38. O meu justo viverá pela fé. Mas que fé é essa? As pessoas deveriam olhar o Messias, ver a mensagem e ter fé nela? Não, a palavra ali para fé, principalmente lá em Abacuque, Hebreus repete isso, é a palavra emuná. Emuná não, é a palavra principalmente para fé, né? Emet é verdade, a palavra emunar ali é fidelidade, que na nossa Bíblia é traduzida por fé.
Então, fidelidade é um conceito que suplanta uma questão de crer em alguma coisa. Fidelidade é você se dedicar exclusivamente àquilo que você crê e impor a sua vida em doação daquilo. Então, fidelidade para com a mensagem, o meu justo, ele vai viver pela sua fidelidade. Então, a palavra de Deus, ela tem esses trocadilhos que a gente precisa conhecer um pouco também, a própria Bíblia no hebraico, para poder entender. Então, em meio a tanto sofrimento, em meio a tanta dificuldade, em meio a tanta dor, existia essa expectativa de que o Messias viria, de que o Messias seria um guerreiro, as pessoas viveriam por esta fidelidade nesta mensagem. Salmo 2, versículo de 1 a 12, dá uma característica de como seria esse Messias. E o povo acreditava naquilo. Ezequiel, por exemplo, 14, de 1 a 11, especificamente, fala, desenvolve toda uma teologia, uma crença baseada nesse conceito de quem seria essa pessoa do Messias e como ele viria. Então, os próprios seguidores de Jesus estavam firmados nesse propósito. Que propósito? Nesse Jesus que viria, nesse Messias que viria necessariamente, o Messias que era guerreiro, que viria libertar. Então todos conheciam os escritos dos profetas, que ouviam Jesus, de alguma forma eles conheciam. E eles interpretavam esse conceito do Messias. Isso eu vou chegar lá no pão do amanhã, como eu não fugi do assunto. Estou primeiro introduzindo para você poder entender todo o contexto até chegar na oração de Jesus. Porque as pessoas que ouviam aquele Galileu, aquele profeta, aquele homem de Deus, aquele filho de Deus, ao qual a própria palavra diz quando ele sai, do deserto ao qual ele é batizado por João, eis o meu filho amado. Então todas as pessoas tinham uma expectativa, só que tem um texto nos evangelhos, especificamente, que ele dá para nós um entendimento de como era a mente de muitos daqueles que ouviam o discurso de Jesus. Existiam dois aspectos muito importantes dentro de uma teologia que foi desenvolvida depois que o povo saiu do cativeiro, por exemplo, que era a teologia dos dois filhos, O Mashiach viria, o Messias viria, mas ele era, ao mesmo tempo que ele era o Ben Yosef, o filho de José, ele também era o Ben Davi, o filho de Davi. Então, o filho de José viria para sofrer e o filho de Davi viria para reinar. Existiam essas duas concepções acerca do Messias. E existia até mesmo a crença que haveriam dois e não um. Como assim haveriam dois e não um? Haveriam dois. E isso, por incrível que pareça, isso está descrito nos evangelhos. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 7, do versículo 18 ao 35, e Mateus 11, do 1 em diante, você vai ver que tem um episódio que João narra, João está preso, João chama dois discípulos dele, dois discípulos seus, e envia esses dois discípulos até Jesus, com a seguinte pergunta: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Ou devemos esperar outro? Por que você acha que João manda fazer essa pergunta para Jesus? João era um essênio. A comunidade essênica vivia perto das cavernas de Qumran, na região de Qumran, ali perto do Mar Morto. Todo mundo, quem conhece a história dos manuscritos do Mar Morto, que foram achados em 1947, já ouviu um pouco sobre essa história. João vivia nessa comunidade. O que eram os essênios? Os essênios eram um grupo afastado, que viviam afastado, totalmente desassociado da liturgia do templo. Em sua grande parte, eram de linhagem sacerdotal, filhos de sacerdotes, que romperam com toda aquela estrutura do templo, que o sacerdote que já existia na época não era da linhagem sacerdotal escolhida por Deus, foi tudo um acordo político. Quem lê o livro 1º e 2º Macabeus, por exemplo, vai entender esse contexto histórico no período de Judas Macabeus, o que ocorreu com a transição e com a mudança do sacerdócio naquele período. Os sacerdotes que existiam no período de Jesus não eram necessariamente os sacerdotes ao qual Deus escolheu lá em outrora com o pacto com a família de Zadok. Não eram mais. Por quê? Porque houve no período dos Macabeus uma matança de muitos sacerdotes, uma mudança da questão sacerdotal. Pois bem, muitos da herança dos sacerdotes, daqueles que mantiveram ainda a sua linhagem, decidiram romper com toda aquela estrutura. Bem, rompendo com essa estrutura, eles foram para o deserto. Montaram uma comunidade no deserto e lá no deserto eles criaram uma comunidade em torno dos seus escritos, dos seus estudos, da sua crença e desenvolveram
e desenvolveram muita escrita, muita teologia, a tal ponto que, por exemplo, muitas das doutrinas bíblicas que nós entendemos hoje, que podemos comprovar que Jesus falou, que os apóstolos pregaram, elas são comprovadas através dos manuscritos do Mar Morto que foram achados em 1947. Muitos diálogos, muitos princípios, muitos ensinos, muitos estudos estão ali naqueles pergaminhos onde até hoje estão traduzindo textos. E isso comprova as doutrinas bíblicas e os argumentos históricos descritos, não só nos evangelhos, mas também como no livro de Atos, nas cartas de Paulo. Muito do pensamento da teologia essênica está impresso nos evangelhos. Muita coisa. Mas por que eu estou contando todos esses elementos para você? Porque esse ensino de um Messias, filho de Davi, e um Messias, filho de José, era oriundo desse conceito escatológico que era pregado dentro da comunidade dos essênios. Então, quando João manda perguntar a Jesus se ele é aquele que haveria de vir ou deveria esperar por outro, é porque já existia um ensino bem definido sobre a vinda dos dois Messias, que eles entendiam como dois, mas que Jesus se manifestou sendo ele o Messias, o Mashiach. Tanto que Pedro diz, tu és o Mashiach, tu és o Cristo. Que a palavra Cristo e Mashiach é a mesma coisa. Tu és o ungido de Deus, aquele que haveria de vir. Sendo assim, toda aquela geração tinha essa expectativa, tanto que João manda perguntar. Isso, tu és o Messias? Tu és aquele que haveria de vir? Tu és aquele que adentraria a nossa realidade, traria a manifestação do reino de Deus? Jesus não só não critica João, dizendo que ele não é aquele que haveria de vir, mas ele era o outro, ou vice-versa. Ele não responde a João essa pergunta. Por que ele não responde a João? Ele, inclusive, ele se cala diante da pergunta, mas ele manda uma resposta para João como afirmativa, como a resposta da sua pergunta. Ele dá para João sinais, ele não responde, ele dá sinais para João. E os sinais são: os coxos podem andar, os cegos podem ver, os mortos são ressuscitados e aos pobres é pregado o evangelho. Então Jesus não responde a João e nem diz que aquela teologia de João era errada, mas ele simplesmente faz o quê? Ele diz que os sinais vão responder por si só. E se você ler todo o capítulo 11 de Mateus, você vai ver que lá no final ele diz, uma geração me pede um sinal, mas nenhum outro sinal lhe será dado, porque é como crianças estão cantando e ninguém está conseguindo entender nada. Jesus diz essa explicação e dá essa explicação para aquelas pessoas que estavam ouvindo ele. E no final do texto do capítulo 11, ele ainda diz uma frase que é muito importante e impactante. Eu quero lê-la para você, para não parecer que eu estou lendo, que eu estou falando por mim mesmo. Lá no final, ele diz o seguinte, que nós, como crianças, estávamos numa praça, nós cantamos e ninguém dançou. Mas muito bem, a sabedoria vai ser comprovada pelas vossas ações. Na sua Bíblia vai estar escrito o seguinte, pelos vossos filhos. Mas ali no contexto, no original, ali está escrito pelas vossas ações. Ou seja, o que comprovava que aquilo que Jesus veio fazer era realmente de fato a missão a qual o Pai lhe havia dado, não era necessariamente a sua mensagem, mas era a sua ação. Era o que aquela mensagem produzia. Ou seja, aquela mensagem produzia os sinais do reino de Deus. Então nós vemos que existia uma teologia na época que pregava acerca de um conceito de dois Messias, mas que Jesus veio traduzir isso, sou eu. Jesus falou, sou eu. Diga para João os sinais. Esses sinais João está vendo. Esses sinais João está vendo. Vendo não, porque está preso, mas vocês estão vendo. Vão lá e digam para João. Bem, foram para João. E você deve estar agora me perguntando o que isso tem a ver com o pão nosso de cada dia nos dai hoje, que eu acabei de ler. Você já meditou alguma vez seriamente sobre essa mensagem? Sobre esse texto? Lá de Mateus capítulo 6, volta lá para Mateus capítulo 6, versículo 11. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você já meditou profundamente sobre isso? O texto se desenvolve dentro da oração. Jesus nos ensinou a orar. Muita gente estava questionando aí outro dia, perguntando na brincadeira
antes da live iniciar, na nossa primeira, sobre, mas tem que orar, como é que a gente ora? E Jesus ensinou a orar. A oração que Jesus está trazendo, ela tem um propósito. Não é de tratar de coisas do nosso dia a dia. Apesar dele usar elementos do nosso dia a dia, era o método de Jesus, lembram? Ele tinha um método de parábolas, de comparações. Jesus usava o comparativo das coisas do dia a dia todos os dias. Quem fez o módulo 1 lá já sabe o método que Jesus usava para ensinar. E a gente falou sobre isso. Então, quando Jesus começa a oração do Pai Nosso, ele tem um propósito com a oração, que é um propósito muito bem estabelecido na sua mensagem, desde quando ele começa a pregar. E no versículo 10 ele diz o seguinte: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha bem, assim na terra como no céu, seja feita a tua vontade. E ele começa o versículo 11: o pão nosso de cada dia, o pão para as nossas necessidades, nos dai hoje. Por que eu coloquei como tema o pão do amanhã? Porque como que Jesus iria ensinar? E nós, quando lermos, e quando lemos o que está escrito, temos o entendimento de que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Vamos supor que você orou na segunda-feira. Aí vamos supor, o Senhor, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, o pão que você quer de cada dia da semana ou de cada dia da sua vida, você está querendo naquele momento. Se fosse um pão físico, obviamente, se você recebesse o pão de segunda, na sexta-feira ele ia estragar. É igual o princípio do maná, lembram? Você vai colher cada dia uma porção. Cada dia você vai ter o seu pão. No Shabat, ou seja, na sexta-feira, você vai colher o pão dobrado. O pão dobrado. Correto? Todo mundo, até aí todo mundo está acompanhando. Recebi o pão dobrado. Quem pegava um pão dobrado algum dia antes e pegava uma porção maior, o que acontecia? Apodrecia tudo. Então não podia. Era cada dia você tinha a sua porção. A cada dia você tinha a sua porção. A cada dia você tinha uma porção do pão do céu, do pão do amanhã. Não era uma comida normal, era uma comida sobrenatural. Era algo oriundo dos céus. Era um milagre, era um mano. A própria palavra já diz, mano, o que é isso? Você sabia que a palavra maná, é uma tradução para o português, porque no original lá está mano. É o que é isso? Era um espanto, porque aquilo nem nome tinha. O nome era o que é isso, porque era um nome de espanto. O maná não era o nome do negócio, o nome do negócio era mano, porque era um espanto. O que é isso? A pessoa via aquilo, se assustava, não sabia o que era um milagre, era oriundo de onde aquilo nascia do nada, brotava do nada. Mas bem, Jesus está falando sobre o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e a palavra ali é assim, et lechem, é o pão. Et lechem, rukeno, telano hayom, ou seja, et lechem rukeno é o pão nosso de cada dia. Telano hayom, ou seja, nos dai hoje, nos dai agora. O pão que nós precisamos, nos dê agora. O pão nosso de cada dia, na nossa tradução, nos dai hoje. Só que tem uma coisa interessante que eu quero falar para você. No hebraico, a gente lê lá et lechem rukeno, telano hayom, a gente tem a ideia muito bem precisa do que no hebraico aquilo está querendo dizer. No grego, o grego não encontrou uma palavra para expressar a expressão rukeno, telano hayom, ou seja, telano sim, não, o pão nosso nos dai hoje, o grego não conseguiu traduzir isso. De tal maneira que a palavra artos, que é a palavra pão que é usada aí no grego, tem a ideia do pão que é acrescido, de algo que é dado a ele, que é levedado, como o pão da preposição. Só para você entender. Só que a palavra artos, no grego, ela é derivada de uma palavra chamada artios. E artios é a palavra fresca, frescor. Por implicação, algo completo. E esse algo completo tem implicação sempre referindo-se a um mestre que não tem falta de nada. Ele é completo. Um alimento completo. Agora, lembram lá, o pão nosso de cada dia nos dai hoje? O alimento é completo, mas é para agora, mas é de pão que Jesus está falando?
Ele está ensinando ao quê? A orar. E a oração, ela é repleta de conceitos, de princípios espirituais do reino dos céus que irrompeu com a sua vinda. Então ele começa dizendo: venha o teu reino. O reino está vindo. Seja feita a tua vontade, no céu, como ela vai ser feita na terra. E nos dê o pão nosso de cada dia. Esse pão que Jesus está falando não é o pão comida. Nunca foi o pão comida. Jesus está falando da realidade celestial ao qual irromperia e que nós deveríamos viver por ela. O pão nosso de cada dia citado por Jesus é uma alusão a um estado de plenitude, porque a palavra pão, eu já disse para vocês, é oriunda da palavra artios, que por implicação é a palavra completa no grego. O grego nem tem uma expressão exata para o que significa esse pão nosso de cada dia nos dai hoje. Para você ter uma ideia, um conceito em hebraico muito bem definido, espiritual, quase que místico no conceito do que é o reino de Deus e o que ele traz para nós. É a mesma explicação, quase que o conceito do maná. O que é isso? Eu não sei o que é esse pão completo, esse pão perfeito. Esse alimento perfeito é essa realidade do reino dos céus que vem sobre nós e é sobre isso que Jesus está falando. Jesus está falando de uma dinâmica da eternidade, de coisa completa, de coisa madura. É aquilo que está escrito ali, o conceito ali é de maduro, de plenitude, de coisa completa. Então o pão nosso de cada dia que está ali que está descrito ali nesse texto, na sua literalidade, se eu pudesse expressar isso para você, o pão nosso de cada dia é se alimentar com a realidade do reino dos céus, fazendo com que a nossa realidade presente seja invadida pela eternidade. É isso. Jesus está dando para os discípulos ali uma experiência e uma palavra de que agora essa realidade do reino dos céus vai irromper a realidade física. Porque que elemento mais simples e mais cotidiano do que o pão? Não existe. O pão era o alimento da subsistência, era o alimento simples que todo mundo tinha. Mesmo o judeu mais pobre e mesmo o judeu mais paupérrimo que pudesse existir naquele período, com maior dificuldade ele teria o pão. Então Jesus vem com essa missão de desconstruir todos esses enganos de uma teologia que aprisionava a mente das pessoas em ritos, costumes, em coisas que não estavam necessariamente na lei. Não estava. Muitas das coisas que ensinavam naquele período, e que até mesmo hoje o judaísmo ensina, são coisas que não estão na lei. São coisas que eles pegaram e criaram uma proteção em torno da lei, como diz a Torá, né? Criou-se uma cerca de proteção. Existe a Torá e a cerca que a protege. Então ensina-se mais sobre a cerca que a protege do que necessariamente sobre a palavra de Deus, sobre a lei propriamente dita. Então a história, né, de Jesus, da sua mensagem, esses costumes que não estavam na Torá, é bem clara e é bem conhecida por todos. Então nós temos que entender uma coisa, nós estamos num processo, e o processo de edificação desse reino e construindo ele. O processo de edificação desse reino é uma sucessão de eventos que vão construí-lo através de toda a história. É uma sucessão de eventos através de toda a história que estão formando, dando forma, os patriarcas do passado, os reformadores, todos eles fizeram parte de um processo, construindo esse reino até chegar a essa plenitude. E essa plenitude vai se manifestar lá na frente, como está escrito em Atos capítulo 3, versículo de 11 a 26. Mais especificamente o versículo 21, que diz o seguinte: até que se tenha cumprido o tempo de todas as coisas, aos quais, desde a antiguidade, Deus falou pela boca de seus profetas. Hoje existe uma geração muito preocupada mesmo com escatologia por causa de tudo aquilo que é dito. Mas esse texto de Atos 23, por exemplo, de Atos 3, 21, que eu acabei de citar agora, ele nos dá um parâmetro muito importante de como compreender essas coisas. Primeiro, eu li para vocês agora o conceito de Mateus sobre o pão do amanhã. O pão do amanhã é esse alimento espiritual, é essa presença espiritual, é essa verdade do reino de Deus agora. Esse é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa é a mensagem de Jesus para os discípulos, ensinando-os a orar. Não esqueça que o contexto ao qual nós lemos aqui, Mateus 6, 11, se dá dentro do Sermão da Montanha, que é o compêndio ético da
teologia de Jesus. É o manual de ética de Jesus. A ética de Jesus, quando ele diz que o meu reino não é desse mundo, não é porque ele não vai reinar nesse mundo, é porque ele veio para transformar toda uma estrutura hierárquica nesse mundo. Transformá-la, porque ele não poderia ser o rei daquela estrutura mundana e humana que estava ali. Ele vai ser o rei de uma nova era, onde não vai existir democracia. O governo de Deus é uma teocracia monárquica, onde ele governa, onde Deus governa sobre a pessoa do seu ungido, sobre a pessoa do seu Mashiach. É assim que funciona. Toda a teologia bíblica se desenvolve acerca disso. E o Sermão da Montanha de Mateus 5, 6, 7, 8, vai até o capítulo 10, se eu não estou enganado, e termina lá em Mateus 11, quando João faz aquela grande pergunta para Jesus, né? És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? É um grande compêndio ético e teológico daquilo que vai ser o reino de Deus. É ser mais que feliz. Mais que feliz são os mansos, porque eles herdarão a terra. Como ser manso? Como ser manso numa estrutura como aquela, onde as pessoas esperavam o Messias que iria guerrear? Aquele não era o tempo. Por isso que eles não compreenderam as duas áreas de atuação do próprio Messias, o filho de Davi e o filho de José. O filho de José, os profetas falavam sobre o profeta sofredor, sobre o filho sofredor, sobre o Mashiach, o ungido que iria sofrer. Mas também os profetas falavam daquele que iria voltar e queria reinar. É por isso que a gente ouve muita coisa sobre escatologia hoje. Muita coisa. Só que Jesus estava preocupado, era com o pão do amanhã. Era sobre isso que Jesus falava, era sobre isso que ele pregava. Porque Jesus, e não só Jesus, os apóstolos, entenda bem, os apóstolos falavam sobre isso. Os apóstolos falavam sobre isso. Preste bem atenção nesse texto que eu li para vocês aqui agora. De Atos, capítulo 3, versículo 21. É necessário que os céus o retenham. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 3, 21. Melhor, vamos ler todos juntos. Aí você vai ver a diferença da minha versão de Bíblia para a sua. Abre aí. Atos, capítulo 3, versículo 21. Eu nem vou ler porque eu tenho a Bíblia em hebraico que está aqui atrás de mim, mas eu não vou ler nela não, porque eu estou com uma outra versão aqui que a Jaísa tem. A Jaísa vai ler o mesmo texto que eu sei que ela me mandou foto da Bíblia, que ela comprou. Abra sua Bíblia em Atos 3, 21. Diz assim, eu vou ler do versículo 20 em diante, tá bom? E ele vos envie a Jesus Cristo, ou Yeshua, o Mashiach, que tem sido preparado para vós, a quem é necessário que o céu receba até que tenham cumprimento os tempos de todas as coisas, as quais desde a antiguidade Deus falou pela boca dos seus santos profetas. A sua Bíblia aí com certeza vai ter uma versão até o tempo da restauração de todas as coisas. Deixa eu te falar uma coisa, essa palavra restauração aí só aparece em um lugar em todo o Novo Testamento. Sabe aonde é? Nesse texto aqui. E aparece nos escritos em grego, por exemplo. Isso nos mais modernos, nos mais antigos não aparece. Aparece nos mais modernos, nos textos mais modernos ela aparece. Mas ela não vem ao caso, ela não muda o conceito em si. Mas o que eu acabei de ler para você aqui é que existe um tempo onde o cumprimento desse... Um tempo não existe, alguns tempos onde essas coisas vão acontecer. E os céus o estão retendo até que esses tempos se desenvolvam. Não é um tempo, são tempos. Os discípulos já sabiam disso. Porque Pedro, esse é o discurso de Pedro, é o segundo discurso de Pedro em Atos. E Pedro deixa uma dica muito importante. Essa dica vai para você que quer conhecer escatologia, mas quer conhecer escatologia pelo averso, entendeu? Quer conhecer escatologia lendo o livro de Apocalipse. Isso nunca vai acontecer. Desculpa entristecer você, mas nunca vai acontecer. Você nunca vai entender escatologia lendo o livro de Apocalipse. Você vai entender de escatologia, sabe o quê? Olha o final do capítulo, do versículo 21. Leia o final do versículo de 21. Aos quais, desde a antiguidade, Deus falou pela boca dos seus profetas. A escatologia bíblica está toda desenvolvida nos profetas. Toda ela desenvolvida nos escritos proféticos.
O Novo Testamento não desenvolve teologia escatológica propriamente dito. Essa escatologia, o desenvolvimento dessa teologia está contida nos profetas. E isso fere e choca 99%, 98% das pessoas quando a gente conversa sobre isso, quando eu converso sobre isso. Principalmente alguns pastores, porque eles não conseguem entender. Porque isso desmonta uma base teológica aprendida durante muito tempo. Quem ouviu as lives do apóstolo Coraiola acompanhou um pouco sobre a história da escatologia. A Bíblia, ela é toda um compêndio escatológico, só que as pessoas fixam a sua mente em um único livro. Então, quando fixam a sua mente em um único livro, elas perdem toda a beleza da mensagem profética, que Deus anuncia o fim ainda no princípio, diz o profeta. Então, se ele anuncia o fim ainda no princípio, as verdades do fim estão contidas no princípio. E é isso que nós precisamos entender. Então existe um tempo, os tempos, não é um tempo, são vários tempos, são vários ciclos, que até que esses tempos se iniciem, ou estejam completos na verdade, os céus vão reter. Isso vai acontecer. Então tem muita gente desesperada querendo saber de conceitos escatológicos, querendo saber de escatologia, mas não compreende o princípio disso, e não adianta. Todas as pessoas que começam a ler um livro de trás para frente nunca conseguem terminar o livro. A não ser que você esteja lendo um livro de uma literatura ou de uma cultura oriental, por exemplo, como, sei lá, como um árabe, como um hebraico, como um aramaico, como um japonês, como um chinês, que você vai ler da direita para a esquerda. Se você pegar um livro traduzido, se você virar o livro ao contrário, você vai ter que ler como se fosse do final para o início. Então não tem jeito. Ninguém consegue entender esses conceitos escatológicos sem se mergulhar no mar que é a Torá, né? E se mergulhar no mar que são os escritos dos profetas. Não adianta, você não vai conseguir. Você só vai se esforçar, vai, com o passar do tempo, embaralhar toda a sua mente, desconectar você de todo o princípio verdadeiro e vai começar a ser introduzido na sua mente princípios e coisas oriundas de nem eu sei de onde. E nem gostaria de saber, nem quero saber. É isso que nós temos que compreender, muito importante. Jesus tinha uma missão. A missão de Jesus era provocar na sua geração um detox teológico, literalmente, porque ele veio para limpar. Jesus veio no espírito ao qual Zacarias diz que naquele dia Deus expurgaria o espírito de impureza da terra. Jesus veio para expurgar isso, para tirar isso. Ele começou um trabalho. Irrompeu um trabalho, o reino de Deus irrompeu, o pão nosso de cada dia nos foi dado, as realidades espirituais nos foram dadas, e agora com essas realidades espirituais nós podemos fazer o quê? Manifestar no nosso dia a dia. Por quê? Nós temos que entender uma coisa, é um princípio espiritual sobre a alimentação bíblica que é muito importante. Você precisa comer para que você possa fazer com que a sua alma, né, o seu corpo, propriamente dito, se desenvolva e cresça e você consiga caminhar, desenvolver suas atividades no dia a dia, até mesmo pensar, trabalhar. O seu corpo consome energia. E a energia que você consome é o alimento, que o seu corpo consome, é o alimento que entra dentro de você e que você se alimenta dele. Jesus, quando fala o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é porque esse pão nosso é se alimentar, como eu disse, com as realidades do reino de Deus, fazendo com que a nossa realidade presente seja invadida por essa realidade espiritual, por essa eternidade. Então, se eu me alimentar desse pão de cada dia, desse pão do amanhã, desse pão espiritual, eu vou conseguir colocar isso em prática no meu dia a dia e eu, de alguma forma, vou fazer parte do projeto de restauração de Deus da criação. Agora, se eu não faço isso, eu não vou. Porque eu nem sei que aquele pão nosso de cada dia é um aspecto espiritual da realidade da eternidade fazendo parte da minha vida. Eu acho que aquele pão é um pão mesmo de comida, que olha, Senhor, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu acho que é a comida do dia a dia que Deus vai me dar. Não é disso que o texto está falando. Eu posso alegorizar? Pode alegorizar, mas desde o momento que você entende o princípio do texto, você pode alegorizar, é permitido. Mas a sua alegorização do texto não pode destruir a verdade original da mensagem. Então nós temos que entender uma coisa. Alguém colocou aí, tem que ser o pão da verdade. É verdade, Cleusa. Tem que realmente ser esse pão da verdade, que venha se manifestar na nossa vida e não só se manifestar.
Ele não vem se manifestar a nós temos que manifestá-lo de alguma forma também. Então, Jesus está preocupado com os discípulos em revelar a eles princípios espirituais. Usar exemplos, obviamente, usar conceitos físicos, usar coisas relativas ao dia a dia, mas esse dia a dia tinha um propósito. Esse propósito era revelar a natureza divina, era revelar os céus, era revelar as grandezas da eternidade. Por isso, quando eu brinco, quando eu falo, gente, o reino dos céus, o reino é dos céus, mas ele se manifesta aqui. Então, tem uma pessoa que falou aqui que eu entendia que era comida. É verdade, muita gente quando lê, hoje, entendia que o pão era a provisão material, mas pode se aplicar? Pode se aplicar, mas não é a essência da mensagem, não é a verdade da mensagem, a original dela não é. A original da mensagem é outra coisa. Jesus está falando ali de uma realidade divina. Sabe por que ele está falando de realidade divina? E é fácil da gente entender isso? Uma regrinha básica de interpretação bíblica, tá bom? Todo contexto, existe o contexto remoto, ou seja, o contexto que antecede ao versículo que você está estudando, e o contexto posterior a esse versículo. Leia o versículo anterior ao versículo 11 de Mateus capítulo 6. Do que ele está falando? Leia lá, abre a sua Bíblia, Mateus capítulo 6. Abre Mateus capítulo 6, o versículo 10 diz o seguinte: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele está falando do quê? De uma realidade celestial que vai invadir a realidade física. É disso que ele está falando. A tua vontade, Senhor, que é feita no céu, essa vontade, a vontade da realização divina, ela vai ser manifestada na terra. Então, para isso, Senhor, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nos dá esse alimento da eternidade, que ela invada a nossa vida. Para que aí sim eu vou ter força, vou poder viver. E cheio dessa força da eternidade, eu vou fazer o quê? Manifestar, vou viver. Baseado nesses conceitos de eternidade. Lembra que eu falei um princípio de alimentação bíblica? Você vive porque você se alimenta. É o seu alimento que dá capacidade e dá força ao seu corpo para mantê-lo de pé. Então você vive, da maneira mais organicamente falando, você vive daquilo que você come. Você é o que você come e manifesta aquilo que você come necessariamente. Então o que Jesus está fazendo? Jesus está aplicando um princípio espiritual muito importante. Todo judeu sabia o que era pão e todo judeu sabia uma regrinha de castiruto de comida. E sabia que a comida era um alimento muito santo, sabia que a comida é coisa santa. Mexer com comida na literatura judaica, no contexto bíblico, é mexer com coisa divina, coisa de culto, coisa litúrgica. Então comer é sempre um ato santo. E aí nós entendemos o que Abraão fez com Melquisedeque, porque eles comeram diante de Deus. E não só Abraão com Melquisedeque, mas quando Moisés encontra com o seu sogro Jetro, e Jetro come pão e bebe vinho, quando há ali, parece que é a conversão de Jetro, lá no livro de Êxodo, tem uma experiência como essa, eles estão comendo diante de Deus. Comer diante de Deus é uma experiência, segundo a literatura bíblica, nesse conceito de você entrar em pacto com Deus, em aliança com Ele. Que agora aquele ato ali não é mais um ato comum, mas é um ato que tem um simbolismo muito importante. Por isso que Paulo tem todas aquelas regras sobre a ceia, lembram? De comer e de beber, que ninguém coma para a sua condenação. Por que você acha que Paulo fala aquilo ali? Por que Paulo tirou da cabeça dele? Não, Paulo não tirou da cabeça dele. Paulo tirou de princípios bíblicos e de princípios da lei ao qual ele vivia. Ao qual ele comia, ele se alimentava de coisa, tinha todo regrado para poder comer, não comia qualquer coisa. Então esses princípios são importantes para a gente entender. E o pão do amanhã é essa verdade, é essa realidade nossa a ser invadida pela eternidade e fazermos desse pão do amanhã o nosso alimento. O alimento que vai nos dar força, que vai nos dar estímulo para que possamos praticar e viver a palavra de Deus no nosso dia a dia, todos os dias da nossa vida. Lembra? É o pão nosso de cada dia. Quantos dias? Não tem quantos dias. É a cada dia, Senhor. O Senhor me dá esse pão da eternidade, me dá esse pão do amanhã, me dá essa realidade da eternidade, que ela invada a minha realidade física, que eu possa vivê-la. Esse é o pão ao qual Jesus se refere em Mateus capítulo 6. O pão nosso de cada dia nos dai hoje é essa realidade da eternidade ao qual ele está falando. Jesus não está falando necessariamente de comida. Para muitos pode parecer comida, mas não é. Jesus ia falar sobre, ele sempre usou esse método, de pegar coisas do dia a dia
e transformar isso em parábolas, transformar isso em alegorias, transformar isso em provérbios e, através disso, ensinar. Porque, como dizia o profeta, né, através de provérbios vos falarei esse povo. Então, até a metodologia de ensino de Jesus era proposital e tinha um princípio. E o princípio era revelar essas verdades de Deus, e ele veio para desconectar a mente da sua geração de uma estrutura religiosa e transportá-la para uma mentalidade de reino e de vida. Porque ele mesmo sendo o Messias, ele mesmo sendo o ungido de Deus, Deus o está reservando nos céus até os tempos da restauração de todas as coisas. Deus o está aguardando. Deus o está aguardando. E ele ressuscitou, gente, fisicamente. Sim ou não? Sim, ele ressuscitou fisicamente. Então Deus o está aguardando, e quando ele voltar, ele voltará do mesmo jeito. Com um corpo transformado, sim, mas nós o reconheceremos, porque teremos a mesma coisa que ele tem, seremos da mesma natureza. Porque a palavra, o apóstolo Paulo diz, lá em 1 Coríntios capítulo 15, se não estou enganado, que o que é mortal vai ser revestido da imortalidade, e o que é corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. E então nós seremos como ele, porque nós seremos transformados, e a palavra diz que nós somos transformados de glória em glória, até nos conformarmos à imagem dele. E nos conformar à imagem de Jesus, acima de todas as coisas, acima de tudo. Nos conformar à imagem dele não tem nada a ver com ser ressuscitado naquele dia e ter um corpo glorificado. Não tem nada a ver de entregar a sua vida como mártir e ser pregado numa cruz. Não tem nada a ver com isso. Se conformar à imagem dele é o ensino que Jesus deixou bem claro. Não importa o discípulo ser maior do que o seu mestre, nem menor do que ele. Mas basta o discípulo ser igual. Simples assim, ser igual. Procurar praticar e viver o que ele viveu. Replicar a mensagem. Tomar sobre si o jugo. Lembra? Tomar sobre si o jugo de Jesus, que é o manto, que é o ensino, que é a palavra dele. Então, por isso que nós temos que entender que a palavra de Jesus, do início ao fim do seu ministério, era uma palavra com o propósito de fazer com que a eternidade invadisse a nossa realidade, invadisse o nosso tempo, invadisse o nosso conceito de tempo, para que de alguma forma nós pudéssemos ser transformados. Foi isso que ele fez. Quando ele ressuscita, ele invade, ele traz toda a eternidade dentro de si e invade novamente a criação física, trazendo a glória de Deus e o poder da ressurreição, coisa que as pessoas não conseguiam. Como é que pode? Um homem ressuscitou? As pessoas ficaram maravilhadas com aquilo. Então, todas as vezes que a gente chegar diante de um pão, né, que a gente lembre disso, que a gente lembre que o pão Jesus usou para simbolizar uma realidade espiritual ao qual ela adentraria a nossa realidade física. E que é a realidade, né? A realidade espiritual invadir a nossa vida, e a partir daí nós possamos viver e praticar esses princípios espirituais todos os dias. Porque diz a oração: dai-nos hoje o pão nosso de cada dia, o pão das nossas necessidades. O que o homem mais necessita, a não ser de comunhão com Deus, de estar conectado com Deus? O que o homem mais necessita, segundo a visão de Jesus? Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, na oração de Jesus, o pão é o quê? É o próprio reino, são as realidades do reino, invadindo a nossa realidade física e o nosso mundo presente, e transformando esse mundo presente num lugar para a habitação de Deus, para a habitação da sua glória. Amém? Já já nós vamos encerrar, espero, né, que esse vídeo e que essa live tenha abençoado você, a mensagem possa ter chegado até aí o seu coração. E nos pontos que eu não pude transmitir, que você achou coisa estranha demais, não tem problema não, fique tranquilo. É só um processo de desintoxicação. Como o próprio nome já diz, é um detox. Tá bom? É esse realmente o propósito. E gostaria de dar uns avisos para você. Tá aí no comentário fixado o número de telefone para, se você quiser, entrar no nosso grupo do Telegram para a gente estar divulgando os nossos cursos, tá bom? As nossas ministrações para você. Lá você vai ser informado de tudo bem tranquilo, pode ficar tranquilo que na hora certa você vai ficar sabendo sobre os cursos, datas, os seminários, e nós estamos empreendendo alguns projetos que você também vai ser avisado e vai ser notificado. E não esqueça de
dar o nosso comentário aí, deixar o seu comentário fixado também lá no nosso Instagram, no canal no YouTube, sobre as lives que nós estamos falando. Para quê? Para que a gente de alguma forma possa criar uma certa relevância, o YouTube possa compartilhar também os nossos vídeos, e você aí no Instagram possa também compartilhar a nossa live com outras pessoas, possa compartilhar o nosso canal, chamar os seus amigos para poder também se inscrever e nos ajudar nessa tarefa de espalhar a Zeratov. Nunca se esqueça disso. O nome do nosso projeto, nosso ministério é Zeratov, Boa Semente. O meu propósito é espalhar essa boa semente. Amém? Então Deus abençoe você. Vamos encerrar já já essa live. Eu gostaria de agradecer a você e abençoar você, a sua família e todos aqueles que estão aí junto com você, que se não for da sua família, for um amigo, mas faz parte também da sua família, e todos aqueles que não estão nos ouvindo agora, mas vão nos ouvir depois. Amém? Deus abençoe você. Shalom, shalom. Uma boa noite e até amanhã. Shalom.